Muito bem, amigos, amigas, todos que estão aqui nos acompanhando neste novo programa. Quer dizer, novo programa não, né? Nesta nova entrevista. O programa é o mesmo aqui, as entrevistas de sempre com personalidades, pessoas que pensam a área de diversas linhas da intelectualidade, política, da militância, sempre aí com um viés de esquerda e, claro, buscando pensar a política, a democracia e o combate aos autoritarismos de maneira geral. E hoje recebo aqui a Patrícia Costa, já conhecida aí desde a época de rádio, na Rádio Estadão Vale, e com muita honra conversando aqui novamente com ela. O tema, embora a gente não vá ficar apenas nisso, né, mas achei que seria bastante contundente, bolsonarismo versus cristianismo, um assunto aí que pode dar muito pano para manga. Ainda mais ela que é coordenadora da Escola de Política e Cidadania da Diocese de São José dos Campos. E vamos então passar aqui o bastão para ela se apresentar conforme. Patrícia, fica à vontade. Oi, oi. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa noite, né? Para esse horário nosso agora, nós estamos 19 e pouquinho. Bom dia para quem é do dia, como diz uma amiga minha, e boa tarde para quem está por aí zapeando. Porque essa é uma das vantagens da internet. Ser visto e ouvido a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do planeta. Eu agradeço o convite feito pelo André. O André é um jornalista perspicaz, está sempre atrás das firulas, das minúcias, do que ninguém está discutindo, lá está o André, sempre aparecendo, sempre se interessando pelo assunto, procurando saber o que é. Isso é muito legal. Isso é um respiro bom, né, para o jornalismo brasileiro, principalmente para o jornalismo independente, o jornalismo que quer fazer sério nos dois lados dos fatos, né, que é um princípio. Eu acho isso muito legal. Eu agradeço o convite. Você pediu para fazer uma apresentação. Eu atualmente estou na coordenação da Escola de Fé e Política, ou da Escola de Política e Cidadania, é o nome dela, aqui em São José dos Campos, na Diocese de São José dos Campos. Também coordeno a Associação do Ensino Social da Igreja Leão 13, que é conhecida como a ESE, que nasceu para ser uma continuidade da formação na escola, a Escola de Fé e Política que tem como finalidade dar subsídios, formar a opinião, ensinar, mostrar o ensino social da igreja e como que o leigo e a leiga podem se inserir na sociedade, podem se inserir politicamente na sociedade, podem se inserir no movimento social, no movimento de bairro, como for da característica individual, da subjetividade do leigo e da leiga, para a transformação social. Que esse é o nosso compromisso cristão. Atuar na sociedade para transformá-la para uma sociedade mais justa, mais solidária, à luz, primeiro, da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos do Evangelho, nós temos como centralidade o Evangelho, e à luz do magistério da Igreja, de tudo que é produzido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a escola conversa com as ciências, com as outras ciências humanas, quiçá com os físicos das ciências exatas e os matemáticos, e a gente conversa formando esse grande arcabouço de humanidades, né, que nós temos aí do positivismo, para que essa pessoa esteja minimamente preparada para fazer uma intervenção séria, solidária, com maturidade, com justiça, sabendo o terreno que está pisando, o que é que está falando, numa intervenção política na sociedade. Pode ser, como eu falei, uma intervenção política, porque não é a política do partido que eu estou falando, é a política de defender interesses, defender pontos de vista, mostrar o diálogo, entrar no mundo do outro e, a partir daí, começar a construir
alguma outra situação. Esse processo de construção chama-se política. Você está exercendo política. Por isso que até quando a gente fala, eu sou neutra, eu não defendo nada, mentira. Você já está defendendo uma posição que é ser neutro, é ser já a partir do seu ponto de vista. Né? Então, isso é um processo. E a escola tem isso como estratégia. A ESE tem, a Associação do Ensino Social da Igreja tem como interesse continuar esses estudos com temas mais, não tão sistemáticos, com temas mais pontuais, sempre atualizados, para que o cristão leigo e leiga que queira fazer uma inserção no movimento social, no seu movimento comunitário, na sua pastoral, para defender um ou outro ponto de vista, ou para se expor de uma ou de outra forma, sempre à luz da palavra de Deus, do ensino da igreja social, a escola está aí com essa proposta de formar esse cristão, com essa missão de intervenção, em busca da transformação da sociedade para uma sociedade do amor, como a gente fala, civilização do amor, ou como está na última encíclica social do Papa Francisco, o amor social, né? O cuidado com a pessoa, a solidariedade, a alteridade. E como é que isso, usando todas essas pontes, pode se expressar concretamente nas políticas, nas intervenções partidárias, nas políticas públicas, no tipo de pastoralidade que o cristão leigo e leiga está exercendo dentro da sua paróquia, da paróquia que pertence, e assim por diante. Então, eu coordeno, atualmente tenho essa missão e faço parte do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é uma parte que compõe a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, né? E no mundo. Ela é composta assim, se tiver religioso, bispo, diácono e padre, presbítero, e não tiver leigo, não tem igreja. A igreja é um conjunto do religioso, do presbiterado, que são os padres, do bispado, que é a reunião dos bispos, dos religiosos e dos leigos. Isso soma aos 5 dá 1. Dá 1 o quê? A igreja católica apostólica romana. É assim organizada no mundo inteiro. No Brasil, a CNBB tem isso. Tem o Conselho do Presbiterado, dos padres, o Conselho dos Bispos, CNBB, tem o Conselho dos Religiosos e Religiosas, aquelas que não são padres, não ministram a Eucaristia, né? não celebram a transmutação da Eucaristia, mas vivem uma vida de caridade, uma vida totalmente devotada à oração e à ação social da igreja perante os pobres, aonde tiver, como quiser, com o carisma que for, onde se adaptar, aonde se sentir chamado. Então, tem a representação dos religiosos, a representação do diaconato, né, os diáconos, e a nossa, que são os leigos, aqueles que não são padres, que não são... Os diaconatos nem não, eles são inseridos, não tem uma específica, porque eles estão na nossa condição como leigo também, só que eles estão num outro papel de serviço à igreja, mas são leigos. E assim é organizada a igreja no Brasil, né? E eu faço parte do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que se divide por todas as regiões do Brasil, por todas as cidades, todos os estados têm a sua representação dentro da organização da CNBB, que é um conjunto. Nós estamos aqui na região Sul 1, né, que é Aparecida, São José dos Campos, e Vale do Paraíba, aliás. E também sou catequista aqui na minha paróquia, que eu faço os encontros com a catequese de adultos para a preparação dos adultos para o crisma. E essa é o que eu tenho feito, é como eu tenho me dedicado para a igreja, para toda a comunidade. Maravilha. Patrícia Costa, e aproveitando já um pouco da sua fala, né? Já começar aqui com a minha primeira pergunta,
E justamente podemos aí até abraçar um pouco mais essa questão. E como o cristão, e em especial o cristão leigo, né, ele pode interagir, pode participar da política, da vida comunitária, né? De diversas formas. Por exemplo, a Escola de Política e Cidadania em São José, olha quem passou pela escola. Juliana Fraga, Borg, no Bispo, isso que eu estou lembrando agora. Tem mais. Flávia Camado, ela não só passou, ela foi idealizadora e fundadora da escola. Então, essas pessoas, tem mais gente aqui agora, são os nomes que me vieram na cabeça. Essas pessoas, por exemplo, estão na vereança atualmente em São José dos Campos, e eles têm uma opção de fazer uma militância partidária, de atuar no movimento partidário, né? Existem pessoas como, por exemplo, a Ivete Gonçalves Batista, que foi que passa ainda que é da escola, o próprio Tonico Pipoqueiro, são pessoas que resolveram, a Ivete foi conselheira tutelar por 7, 8 anos e levava essa questão do evangelho, da solidariedade à pessoa humana, colocar a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, até as últimas consequências. É uma ótima conselheira, é uma forma de atuação. O Tonico, ele atua no movimento social organizado. Ele atuou muitíssimos anos no movimento social de bairro. Depois, concomitante, ele foi para o movimento do sem-teto, né? Porque sem-teto, naquela conjuntura, não era apenas o sem-teto, que não tem literalmente o teto. Eram aquelas pessoas que precisavam de financiamento, precisavam de construção, precisavam disso e daquilo. Juntou tudo isso, porque é uma demanda, né? E se organizou. Muitos anos ele militou nesse sentido, inclusive fazendo representações em Brasília, entregando projetos, e ele conta até uma história do ministro da Terra que o recebeu na época, pessoalmente. Então, essa é uma atuação em sociedade de amigo de bairro no primeiro momento, depois foi para o movimento social militar com o pessoal sem teto e o pessoal da questão da habitação urbana. A Ivete, que são os exemplos que eu mais tenho concreto até agora comigo, foi para o Conselho Tutelar com essa visão humanitária cristã. E as escolas, elas servem para quê? Para preparar essas pessoas com introdução às sociologias, doutrinas políticas ao longo do século na sociedade ocidental, são algumas disciplinas que a gente tem. Analisar a questão da comunicação como formadora de opinião, e agora nós estamos numa fase extremamente nova, que é a fase digital, carregada com as fake news. Como é que você faz nesse ambiente para poder ser uma pessoa que não vai ficar por aí fazendo desserviço social, um pecado social, que é jogar por aí mentira, uma fake news que não tem nenhum tipo de sustentação na realidade, que só serve para abalar ou para te convencer de uma situação que não existe em favor de um grupo. E, normalmente, quem usa da mentira para isso não é um grupo lá muito idôneo, né? Porque já começa errado. Então, a escola tem essa pegada de, por exemplo, alguém que vai ser vereador, nós temos uma aula, um módulo, no módulo de cidadania, que ensina a pessoa a ler orçamento público, a ler, pegar a leizinha da responsabilidade civil, pegar a contabilidade pública, né? Porque tem gente que adora. Quem gosta de fazer imposto de renda ama isso. Vai lá e lê as minutas da contabilidade pública, e nós temos gente assim na nossa diocese que sabe perfeitamente onde entrou, onde saiu, como é que maneja, como é que vota, como é que não vota, quais são os prazos, como é que funciona o portal de transparência, o que pode ter um grande véu de mentira, o que de fato é realidade. A gente dá todo esse suporte e a ESE aprofunda esse suporte na questão do orçamento público. A questão do plurianual, do orçamento anual, da questão da lei de diretrizes orçamentárias, qual é como se diz. Isso, por exemplo, para quem atua nos conselhos municipais, a Ivete atuou na criança e adolescente.
Você pode atuar no idoso, você pode atuar na segurança pública, você pode atuar nos transportes, você pode atuar na questão da saúde, que é deliberativo, os outros são consultivos. Saúde e educação são deliberativos. Eles decidem para onde que vai a prioridade do dinheiro. Então, a gente tem um curso que até, olha só, é o Luigi. Como é o sobrenome do Luigi? Você conhece ele? Ele é nosso Luigi professor na Bon escola. Giovanni, né? Bertoncini, isso. Ele já está na linha, olha que interessantíssimo e que poderoso, do doutorado com essa matéria. Ele não é uma pessoa leiga que sai falando, né, da questão dos conselhos e como que a sociedade pode atuar, como que o cristão leigo e leiga atua no momento como esse que ele está disputando uma vaga no conselho para poder ser a voz da sociedade, né? E aí a escola vai formando essas pessoas, vai dando esse subsídio, e muito com esse subsídio, porque o Luiz é lá das antigas também da escola, ele foi para o CETEP, foi para teologia, foi para fé e política para cristãos leigos e leigos, e como pesquisador, uma pessoa acadêmica, científica, fez o mestrado dele e está indo para o doutorado. Então, você vê como nós temos bastante fundamentação e bastante material e muita vontade, muita gente de boa vontade aqui na nossa diocese que trabalha com essa questão, porque fé e política não é uma questão partidária, é uma questão de defender a dignidade humana e a vida aonde nós, leigos e leigas, estivermos. Porque onde não tem padre, não tem um presbítero, não tem um religioso, não tem um diácono que possa celebrar não que se precisa de ministérios, mas assim, que dê aquela acolhida da palavra de Deus, nós, como leigos e leigas, estamos autorizados a fazer isso simplesmente pelo batismo. Única e exclusivamente pelo batismo. Agora, você imagina potencializado isso quando você se forma, quando você conversa com as outras ciências, como você tem uma atitude, um pensamento claro, positivado, ponderado, com pé na realidade, com comparações, bem positivista mesmo, sabe? Bem quadradinho para a atuação. Fica muito melhor. E isso amadurece muito a nossa fé. Fora a questão da espiritualidade e a mística, que se aprofunda também. Porque quando você se aprofunda num assunto para fazer uma intervenção do ponto de vista cristão, à luz do Evangelho, à luz dos documentos da Igreja, você também está fazendo a palavra de Deus entrar na sua cabeça, pelo seu olhar, pelo seu ouvido, passar pelo seu cérebro, encher o seu coração e se transformar em ações, em obras concretas pelas mãos. Então, a espiritualidade também é desenvolvida, né? É assim que um cristão leigo e leiga da Igreja Católica atua. E nós temos um caráter ecumênico, viu? Não é só cristão católico. A doutrina social da Igreja, o ensinamento social da Igreja, como quiser, ele está aberto para todas as pessoas, como dizia lá o Papa Paulo VI, o João XXIII e o Papa Francisco. Para todas as pessoas de bom coração e de boa vontade. Se você defende a vida acima de qualquer coisa, a dignidade humana, os direitos humanos, como reflexo imediato disso, justiça, igualdade, está com a gente. Nós recebemos de bom coração. Não somos avessos ao diálogo. Nós, que eu digo, por exemplo, eu aqui na escola, a escola não tem uma estrutura que é avessa ao diálogo, pelo contrário, nós queremos entrar no outro mundo e trocar figurinhas e vamos construir essa política, desde que eleve a qualidade do ser humano que, que foi feito, idealizado, está na cabecinha de Deus, a imagem e semelhança dele. Então, a gente merece um lugar melhor. Maravilha. E, Patrícia, uma questão que muitas pessoas colocam, né? Até é curioso que religião e política não se discute, ou então que política e religião não se misturam, né? A atividade de vocês, e claro que a gente não está falando de politicagem, embora sabemos que também exista, mas política com P maiúsculo, na verdade, se mistura e muito, então, né? Bastante.
Porque a política é algo natural do ser humano. Quando você discute com o seu filho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, não vou, mãe. E se você se abre ao diálogo e começa a ponderar, você já está fazendo política. Política é quando nós, cristãos leigos e leigas, o ensino da Igreja Social da Igreja para a Política é a política filosófica, política antropológica, econômica e social. Nós não estamos falando de partido, nós não estamos falando de defesa do interesse solapando o outro. Não é isso que a gente fala. Política com P maiúsculo é a política que decide como é que nós vamos usar, colocar à disposição de todos e elevar a vida das pessoas com aqueles bens, com aqueles materiais que nos foram concedidos pela natureza, por Deus, que faz parte da criação. Como é que a gente usa para que isso faça bem a todos? Então, é a tal da destinação dos bens da criação, um dos princípios do ensino social da igreja, e o princípio do bem comum. Como é que eu coloco a minha cabecinha pensante que Deus nos deu, está lá aquela energia, aquela força toda da natureza, como é que eu ponho toda essa espiral inteligência para funcionar em função de buscar a dignidade da vida humana? Eu estou falando isso por quê? Porque, por exemplo, em economia política, você sabe que economia não é só economia. A economia ela é economia política. A economia que a gente conhece, o discurso neoliberal da Escola de Chicago, é coisa hiper supernova e é um discurso de manipulação. É uma ciência que existe, mas ele é muito usado para justificar filosoficamente, uma série de comportamentos para dar no que nós temos hoje. Né? E os homens são inteligentes. Então, você usa da filosofia, da sociologia, dos dados da economia política para construir saídas. Por isso que a economia, por exemplo, é a arte de lidar com a escassez. Olha, eu tenho pouco, eu tenho que atender esse povo todo. Como é que eu vou fazer? Você tem que usar algumas regras e parâmetros para decidir isso. Alguém que é cristão, católico, apostólico romano, que eventualmente tenha passado pela escola de política e cidadania de São José dos Campos, ou que minimamente leu o magistério da Igreja Católica em relação às encíclicas sociais, vai usar alguns critérios que não são os critérios usados, pelo menos, pela escola acadêmica, filosófica e econômica usada pelo Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. São princípios que não combinam, em forma alguma, com o ensino social da igreja. Então, sentam-se pessoas cristãs que têm o norte, acreditam num projeto de humanidade onde vai levar o ser humano à sua melhor condição, e vão pensar, com esse pouco que eu tenho de material aqui, como é que a gente faz? E nós somos muito inteligentes. A gente consegue. É só querer. Né? Essa é uma questão. A mesma coisa acontece para outras situações. Espera que você me fugiu aqui. Vou catar você aqui de novo. Meu celular tirou você do ar. Apareceu, tá só a câmera com o seu nome aqui. Acho que tá retornando aí. Aê. Apareceu de novo? Maravilha. Ele deu aqui, Você entendeu como é que funciona? Por isso que a gente fala que a gente tem que colocar a espiral de inteligência para funcionar e usar desses critérios para poder fazer decisões, na medida que as decisões que a gente tem visto no país, como, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que recentemente, literalmente, né, bem entre aspas, caiu, pediu demissão antes que a bucha estourasse em cima dele. Até mesmo para pagar um pouco dos escândalos da Covid-19, que para mim é uma coisa pontual. Como é que acabou de ter o sínodo da Amazônia? Não é possível que os cristãos católicos apoiem um posicionamento como aquele, quando a gente sabe que a Terra é toda interligada. A nossa presença tem uma função na natureza flora, na natureza no bioma, na fauna, e a gente precisa conviver, interagir com isso. E aí você parte para uma política de extermínio da floresta, achando que isso não vai ter o menor impacto
nem no clima mundial, nem no nosso clima aqui no Brasil, nem na América Latina, nem para as pessoas que vivem naquela terra e não são poucas, e etc. Então, não tem condições, né? Por isso que eu faço essa ressalva de que os cristãos podem atuar colocando todos esses princípios em prol de políticas públicas e de grande visibilidade e de grandes consequências em favor da dignidade da pessoa humana. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E respondeu sim. E, Patrícia, dentro dessas questões que a gente já está, de uma forma ou outra, abordando aqui, falando um pouco, aí cabe, então, claro, a bola da vez, né? O governo federal e, consequentemente, o manda-chuva aí, né? Da turma toda. Como, na sua visão, fica essa relação? Eu não vou nem falar aqui catolicismo, né, mas religiões de forma geral, e em especial o cristianismo, com a figura do Bolsonaro, né, o bolsonarismo. Olha, eu entendi. Assim, eu acho que eu vou transformar a pergunta para você. Tem um grande incômodo com as posições das igrejas neopentecostais em relação a isso, inclusive um setor até mesmo dentro da Igreja Católica, que está baseado em outra filosofia de vida. Está baseado de vida, não. Assim, nós estamos falando de escola, de política e cidadania, de uma coisa sistematizada. Eles não estão aí à toa, né? Eles são baseados numa teologia que a gente chama da teologia da prosperidade, que tem uma outra visão de mundo e que está muito, e que cresceu junto com o neoliberalismo. Qual o reflexo imediato na cultura, na antropologia da sociedade ocidental da desenvolvida? E isso tem a ver com algumas relações do passado, que você já deve conhecer, com a tal da ética protestante, o desenvolvimento do capitalismo, do Max Weber, aquela história toda. E isso continua, eles têm outras bases sociais e filosóficas para poder atuar, principalmente filosóficas, para poder atuar como atuam numa teologia da prosperidade, onde eles fazem uma outra leitura, tanto do Evangelho quanto dos livros da Bíblia. Que é uma leitura fundamentalista. Muito poucos deles, basta ver aquele padre, o Paulo Ricardo, as coisas que ele fala. Né? Se rei Davi foi o que foi, e aquilo é uma descrição de um povo há não sei quantos mil anos, há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, fez o que fez, as guerras que guerreou, as mulheres que roubou, os homens que matou em nome de Deus. Então ele pode segurar a cassete, né? Aquela famosa foto dele, um fuzil enorme, que eu procurei até saber se aquilo era fake news, porque aquilo é muito escandaloso, por exemplo. Né? Você vê fotos de protestantes, pessoas que têm a Bíblia embaixo do braço, com essa leitura fundamentalista, que não relativiza o tempo e o espaço, com arma, como rolou muito na internet. E aquilo não era fake news, aquilo era uma matéria. Eles fazendo posição de arminha, teve até umas fotos que eles tinham os 38, assim. Como é que um cristão pode fazer isso em sã consciência? Porque eles têm essa leitura fundamentalista, essa leitura filosófica que cultua o individualismo, a meritocracia, e que põe o dinheiro acima de tudo, porque na visão, na lente deles, a vida é assim: se eu tenho dinheiro, Deus me abençoou. Portanto, quanto mais dinheiro eu tiver, mais satisfeito ele está comigo, mais ele vai me abençoar, e a minha conversa é aqui com ele. Eu não tenho nada a ver com isso que está aqui. Se eu tiver que fazer alguma coisa, é caridade. Eu não tenho pé na cova junto com esse povo. Né? Pobreza não é comigo. E olha, são os pobres que se filiam a esse discurso. Mas por quê? Agora é a Patrícia Costa falando que estuda, que foi lá, fez especialização,
estudou economia, é advogada, etc. E que agora está se preparando para daqui uns 3, 4 anos ser psicanalista. A miséria, por exemplo, no Brasil, na América Latina, é muito grande. Você tem um desamparo, um medo terrível do que vai te acontecer amanhã, haja vista o que a pandemia trouxe para nós. E como é que eu vou fazer? Então, quando o Estado é ausente, o discurso do Deus é que sabe, ele é que me dá, e se ele não me dá é porque eu sou um sacana, pega. Você está tão desesperado, tão desamparado, que a sua tendência para você se estabilizar é pegar alguma coisa transcendental maior, né? Tipo, qual o motivo, qual a explicação? E a explicação é a fundamentalista, é porque Deus quis. Como está no livro de Jó, entendeu? Não é difícil você achar que não Petec acha mesmo que Jó entrou na barriga da baleia. Aquela história toda. Quando o que temos ali é o Jó falando, não, o sofrimento é meu, é causa minha, eu tenho que lidar com ele, mas Deus está sempre do meu lado, está comigo, eu tenho que fazer uma outra forma de viver, uma outra forma de lidar com isso, que é o que o Evangelho trouxe, né? Eu tenho que me humanizar, que a grande mensagem da revelação de Deus na figura de Jesus Cristo foi essa humanização. Você sofre porque a vida é assim, as contingências são essas, a subjetividade que lhe foi ofertada, que você formou, de acordo com o que aconteceu com você, caminhou para isso, mas você tem que aprender a lidar com isso, a sofrer menos e a amar mais, porque a vida é assim. Né? O ciclo da vida é assim, como diz o Papa, você não pode, que é um dos princípios de processo dele para analisar a sociedade, fazer uma grande análise dos tempos. Eu falei assim, olha, a realidade, ela é o que é. A cadeira é para sentar. A cadeira, se ela não tiver 4 pernas ou 3 pernas que te dê uma estabilidade e você se apoia e cai, ela deixa de ser cadeira naquela função que nós conhecemos dela. A ideia não, a ideia a gente elabora. Então, a gente não pode deixar a elaboração se sobressair a realidade. Por isso que a igreja conversa com as ciências todas. Você precisa ter a realidade como local de ver, de observatório, para saber como que as coisas estão andando e o que você politicamente pode reagrupar, reanimar, como que a palavra de Deus vai iluminar aquela situação para que você tenha uma situação melhor. Ou vai dizer para mim que com toda a super hiperprodução de alimento no mundo, o fato da África morrer de fome é normal. Explica cientificamente. É por aí que a coisa, que a banda toca. E em relação à posição do cristão e aos governos, não dá para você imaginar que o católico, no mínimo, tenha que abrir mão desses princípios para poder colocar o dinheiro acima de tudo, entendeu? Que é o que a gente vê. Por que não vai fazer lockdown? Por que você vai deixar o vírus biologicamente se fortalecer pela reprodução dele? Porque tem que girar a economia. Tá, Zé, mas qual é a economia? Que dinheiro que as pessoas têm no bolso para gastar, a não ser gastar lá no SUS que está a morrer. Lembre-se que 500 mil pessoas hoje são pelo menos umas 25 cidades 100% extintas do sul de Minas. Foi errado. E como é que uma pessoa faz uma opção dessa, de sã consciência, se não estiver respaldada numa teologia que privilegia o mérito, numa teologia que fala assim para você, olha, você é desgraçado porque Deus quer assim. Então não adianta, quem nasceu para tubarão, não, quem nasceu para peixe não chega a tubarão. Sabe, uns discursos assim? Isso não cabe no Evangelho, não cabe no sofrimento de Cristo, né? Que sofreu para mostrar
Não para mostrar a desumanização, mas com a desumanização, porque ele mostrou como você poderia ser mais humano. Porque é notório que a crucificação de Cristo foi um processo político, historicamente falando. Porque as histórias do Antigo Testamento, muitas têm embasamento na realidade, na arqueologia, mas muitas são formas do povo sofrido. O povo judeu, gente, viveu de diáspora em diáspora. Sofreu invasão dos babilônios primeiro, dos persas depois, dos sírios depois dos persas. Foi ou não foi? Egito, Babilônia, Sírio, Pérsia. Olha só, eles lutam para se agrupar até hoje. Não estou defendendo Israel, gente. Mas eu estou dizendo que é um povo que foi de diáspora em diáspora. E esse milenarmente, né? uma narrativa. E é aquela narrativa do Antigo Testamento. Agora, como é que você pode ser fundamentalista e achar que porque Deus guerreou, você pode pegar arma e defender Bolsonaro e abençoar a cabeça dele? Então, você tem que ter uma sustentação, né? Eles atuam, os neopentecostais e uma parte da Igreja Católica, não são todos, gente, não estou generalizando, mas tem um setor, e a gente sabe que isso passa lá, a olhos nus aqui no Vale do Paraíba, que reivindica essa política, que apoia essa política, com base nessa teologia da prosperidade. Quando a teologia da prosperidade não está prevista nos documentos da igreja. Muito pelo contrário. Todo o magistério da igreja, ela prima pelo quê? Relativização da propriedade privada. Destinação universal dos bens da criação. Não é justo que um item, um cara do estrangeiro venha aqui, sem CNPJ, sem nada, compre hectares, milhões, mil hectares da floresta amazônica, diga, aqui é meu, põe uma cerquinha e tá fora. E o povo morre de fome, e os índios sejam dizimados. Os povos originários, que estão nessa terra há 10 mil anos. Né? Eles fazem isso baseado nessa teologia, que é, do meu ponto, não sou teóloga, mas do meu ponto de vista, eu não encontrei nada no ensino social da igreja, desde a Era Novário, que é quando inaugurou essa fase, 1891, que apoie isso. Aliás, eu desafio. Não tem. Não tem. Eu até listei aqui, desde o princípio da subsidiariedade, da solidariedade, da destinação dos bens comuns, dos bens da natureza e da atuação do bem comum, nada fala que tudo é absoluto. Nada fala que a propriedade privada é o must, é o que há. Você é vencedor, vai ter um pedacinho do céu, porque Deus te abençoou, porque você tem. Não, nada disso. E esse grupo, eles apoiam nessa teologia, que não está, pelo menos eu não vislumbro, alicerçada nos documentos da igreja, nem nos pastorais, nem nos sociais. E aí eu posso falar, porque eles eu já li, já tive contato, sempre a gente está se juntando para rediscutir, para fazer uma reciclagem, para trazer o tema para a atualidade. Ó, por exemplo, a gente está falando da subsidiariedade e essa justificativa dos bolsonaristas de que não pude fazer nada porque o STF não deixou. Bom, primeiro que o advogado está militando nessa área, que defende essa tese, vai ter que pular miúdo numa banca qualquer aí, inclusive até para uma banca da OAB, para defender. Porque a gente sabe que legislar em saúde é uma questão federal. É o grande pacto da sociedade brasileira de vivência comum, que é a Constituição diz isso. Então, quando o governo federal não faz nada, os estados e municípios têm que provocar o judiciário, porque existe para isso, para contrabalançar os erros do executivo, os excessos ou os menores do executivo, para poder provocar o executivo no sentido de fazer. Se ele não faz, a população está ali, o imposto está aí, e é um serviço que deve ser prestado. Então, os estados e municípios, concorrentemente, quer dizer, ao mesmo tempo, podem legislar. Se o governo federal vier com uma política maior dizendo não pode fazer isso, os estados e municípios têm duas saídas.
ou eles vão lá para o STF para dizer, não, nós não concordamos com isso por causa disso, 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 mata a cobra e mostra o pau, ou a política deles fica minorizada, deixa de existir, se extingue, é o que a gente fala, porque a política federal é maior e ela determina, entendeu? É assim que sobrevive. Então, não é verdade isso que ele faz. E isso é um princípio de ensino social da igreja, de subsidiariedade. Se você for fazer um estudo sociológico das doutrinas políticas, você vai encontrar Rousseau. Quando você lê Rousseau, se você é uma pessoa que estuda e vai lá na origem, você vai ler que Rousseau é um cara católico, 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 católico. E tudo o que ele escreveu está balizado nos costumes da época e no Evangelho, no cristianismo, na bondade do cristianismo, nas comunidades primitivas, no princípio da subsidiariedade. É dele. A igreja, direitos humanos, isso veio andando nos estudos e veio parar lá no documento da igreja, porque a igreja ela não é uma ilha, um mundo isolado, ela representa um grupo. Nós dizemos, Deus criou o mundo, então nós vamos falar com o mundo. E o mundo tem ciência, o mundo tem sabedoria popular, tem piedade popular, né? Tem enculturação, uma cultura que conversa com a outra, que gera outra coisa, as pessoas vão se encontrando ali. É assim que funciona. E o princípio da subsidiariedade diz isso, você tem que ajudar quando aquele que pode fazer não está se capacitando. Aí você vai lá e ajuda. E quando você vê que ele é totalmente incapaz, você alavanca. É isso que o princípio da subsidiariedade diz. Foi a primeira coisa, e isso nas políticas sociais, na vida em comunidade pastoral, dentro da igreja. Quando você vai lidar na pastoral da saúde, na pastoral do idoso, na pastoral da criança, você usa o princípio da subsidiariedade. Se você transfere ele para a sociedade econômica e política, você transfere ele para as políticas públicas com essa hierarquia que a gente acabou de comentar, da concorrência. Quando eu não dou conta de fazer, você tem a obrigação cristã de vir fazer. Isso para o católico. Né? Alguns setores do protestantismo, dos luteranos, então, trazem esse princípio também na teologia deles, porque eles bebem, né, o ensino social da igreja como fonte de consulta e inspiração é comum para todo mundo. Então, a primeira coisa que peca um católico quando defende por que não pode fazer nada porque o STF não deixou? Primeiro, é ignorante porque não leu a sentença. Não consegue a distração para ler o acordo. E aí eu sinto muito, eu sou advogada e estou livre para falar isso. E no segundo momento, não se atentou para a subsidiariedade, que é um princípio que veio lá em 1945. Foi forjado em 1963, foi defendido por João Paulo II e defendido pelo Bento XVI. E ele é novamente aclamado pelo Papa Francisco em todas as suas encíclicas, quando ele fala, quando o cristão leigo vai para dentro da política, ele tem que agir de acordo com isso. Porque é o magistério da igreja, o cristão leigo católico, né? E os outros a gente fala, olha, tem uma bandeirinha boa aqui, quer se inspirar? Nós estamos aqui, vamos conversar. Então, a primeira coisa que o cristão, Jair Bolsonaro, e se porque a gente ainda não sabe se ele é católico ou se ele ainda não consegui ver essa linha. Porque hora ele apita de um lado, hora ele apita do outro, e outra equipe dele econômica. Eu não sei que apito que eles tocam, mas se são católicos, pelo menos de formação de família e de algum tipo de inclusão na igreja, de participação, eles descumpriram cabalmente o princípio da subsidiariedade. E um católico informado não pode concordar com isso. Seja da renovação carismática, seja os arautos do evangelho, seja o pessoal das sedes, seja qual outra, apostolada de Maria, Vicentinos, quem você quiser, não pode bater de frente com isso. Não coaduna, né? Não dá liga. Não dá, porque primeiro que está prescrito, faz parte da doutrina social da igreja. Doutrina esquece, magistério da igreja. O magistério da igreja ele está totalmente apoiado e confirmado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo.
Isso para um católico não cabe, não passa. Você só agiria assim se você é orientado por uma outra filosofia, que é como eu expliquei. Uma filosofia individualista, que é o neoliberalismo, o liberalismo lá, depois lá 1700, 1800, depois veio os anos 30, lá com a escola de Frankfurt, que decidiu, aí teve o pessoal de Manchester na época, que virou a turma de Chicago, que está baseada numa filosofia individualista que acredita nas potencialidades do ser humano única e exclusivamente. Que cada um fazendo a sua parte vai gerar um todo. Só que a gente viu que a experiência da humanidade de lá para cá não foi essa. Não é essa. A ponto da ministra Margaret Thatcher falar naquele filme Democracia em Transe, é isso mesmo, né? Democracia em Transe, o primeiro, e aquele da Noah, da jornalista Noah, não é o Noah Chomsky, não, é uma jornalista que fala do capitalismo destrutivo, a ponto dela falar que não existe sociedade. Existem indivíduos em agrupamentos, para justificar o neoliberalismo da Inglaterra final dos anos 80, início nos anos 80, com a Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Eles estão alicerçados numa questão filosófica e sociológica e que formou uma teologia para poder justificar todo esse comportamento neoliberal que acendeu, que fez surgir o neopentecostalismo. E, Patrícia, como fazer... Acho que é uma questão um tanto quanto complexa, mas como a esquerda religiosa ou os setores progressistas da igreja podem combater o conservadorismo, combater a ala conservadora, no mau sentido do termo, da igreja? E para o debate, o Papa Francisco fala uma coisa que eu me apego muito, que está lá Ele foi transcrito no documento da CNBB, que fala da atuação dos leigos e leigas na sociedade, é o documento 105, mas ele fala na encíclica dele, no Evangelho Gaudium. E ele já traz isso, agora eu não lembro qual é a citação, qual o documento que São João Paulo II, tanto, falou isso, que nós cristãos católicos, a gente não cresce por convencer, eu não fico te convencendo, a gente cresce por exemplo. Nós não crescemos por proselitismo, a gente cresce na atuação, no exemplo. Eu tenho o direito de ter as minhas opiniões, você tem direito de ter a sua, e o fulano tem o direito de ser conservador. Se eu transfiro esse direito que você tem, para dentro do magistério da igreja, eu basicamente tenho que assumir uma postura. Lembra que eu falei que a gente reza, a gente se reúne, a gente se coloca no lugar do outro no sofrimento, tenta entender, estuda o magistério da igreja, lê a palavra de Deus numa condição corporal orante, não como um texto histórico, porque a Bíblia não é um texto histórico, é um texto religioso que serve para a espiritualidade. Se você se coloca nessa posição, isso vale. Eu vou dar uns nomes que fica mais fácil para a gente poder se localizar para a renovação carismática mais conservadora, porque a renovação carismática não é só transformar. Tem pessoas maravilhosas, pensadoras, formadoras de opinião, e que discordam desse governo e dessas posturas porque não privilegiam a dignidade humana. Então, ela não é tudo isso. Mas se a gente se coloca, tanto conservador, quanto, sei lá, uma pessoa como eu, que é envolvida no movimento de fé política, para orar, a gente precisa que isso entre pelos nossos olhos, passe pela nossa cabeça, materialize,
seja lapidado no nosso coração na oração, porque é uma questão mística, e saia em obras na nossa mão. Então, você pode ser um conservador. O que você não pode é sair defendendo cloroquina quando, sabidamente, se você fizer uma reunião de todos os estudos que foram feitos, pelo menos 95% deles vão dizer, é a tal da meta-análise, né? Não sei se você acompanhou a CPI da Covid-19, eu estou acompanhando tudo. Tenho acompanhado por cima, mas sim. É quando você reúne tudo, quando você reúne tudo para saber qual a tendência da maioria dos estudos. A tendência é para dizer, gente, a cloroquina não tem atuação contra esse tipo de vírus SARS-CoV-2, descoberto em 2019, nem na entrada do tratamento, nem na saída do tratamento. Portanto, ele não serve nem de precocidade, nem como tratamento, nem como profilaxia. Chama meta-análise. Né? Não é possível que um cristão saia, depois de fazer todo esse processo, com todo o direito que ele tem de ser conservador, falando, dizendo que ivermectina faz bem, cloroquina faz bem, não sei o quê, e deixando prescrever isso nos postos de saúde, porque foi esse o medicamento que foi enviado para os postos de saúde, a gente sabe bem disso, você é jornalista, sabe disso melhor que eu, né? Porque você diz que a fonte você nunca revela, né? Um bom jornalista nunca revela a fonte. E não fale nada, acho isso normal. Eu não vou combater o conservadorismo nunca, porque para pessoas inteligentes, até um insulto, eu querer convencê-la a se filiar, vamos supor, no Partido da Causa Operária. Uma pessoa que é conservadora, eu vou lá falar no ouvido, conservadora, séria, parará, vou lá falar no ouvido dela para ela ir para a causa operária, entendeu? Ela tem que ver isso com os olhos, ela tem que sentir, do mesmo jeito que ela faz as obras, ela tem que sentir com o coração. Se ela acha que a cloroquina, que não sei o que faz bem, tem que ser isso mesmo, vai lá. Se submeta a isso, não se vacine escondido, como esse povo está fazendo. Ficou público e notório que os médicos negacionistas se vacinaram, né? Os políticos e os desembargadores se vacinaram. O general que queria ter a vida longa para curtir a netinha, a família, se vacinou. O exército brasileiro não teve a taxa de 1% de contágio de Covid-19 entre eles, porque eles são extremamente sistemáticos e metodológicos, e tem que ser assim, estratégicos, porque, afinal de contas, o papel, teoricamente, das Forças Armadas é de nos defender a nossa vida humana, as nossas fronteiras, e de atuar em casos de calamidade onde eles sejam requisitados. Esse povo, eles fizeram tudo que foi não farmacêutico e vai defender no palanque, depois de um dia anterior de Covid-19, de CPI, onde tomou um pau danado, pagou um mico secular, sobe no palanque no domingão, sem máscara, para dizer que está ao lado do Bolsonaro. Um cara que é pago, sustentado pelo poder, pelo serviço público, pela grana dos contribuintes, está lá para matar, para ajudar ser cúmplice a matar pelo menos 350 mil brasileiros, que é a média, né? 350 mil, 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se todo esse rolo de cloroquina, ivermectina e máscara não tivesse acontecido. Se o nosso presidente tivesse baixado uma política efetiva de campanha educacional, principalmente em relação ao uso das medidas não farmacêuticas para o combate à Covid-19. Quer dizer, não dá para você lutar contra o conservadorismo. Você tem que, primeiro, quando você é católico, André? Oi, tá me ouvindo? Opa, deu o som aqui, ficou... Eu sou cristão. Tá, vamos lá. Imagine que você fosse católico batizado. E a sua família, embora você não seja um católico praticante de estar ali organicamente na paróquia, você costuma ir à missa, cumpre aqueles mandamentos anuais do direito canônico, confessar-se uma vez ao ano, ir na missa de Páscoa e na missa de Natal. Você é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para um católico. Uhum. Quando você é batizado, você é revestido dos mesmos compromissos de Jesus Cristo, sacerdote, rei e profeta.
Eu não vou convencer um conservadorista enlouquecido. Primeiro, que o maior conservacionismo está na camada da população muito vulnerável. É o que a gente observa, né? Principalmente nos neopentec organizados. Eu não vou convencer esse povo a não ser por ações, porque eles já estão convencidos. Eu sou profeta. Sabe o que eu tenho que fazer para bater os conservadores? Denunciar. Denunciar com o chão firme. Quando eu sou revestido no meu batismo, que me torna igual padre, igual papa, igual bispo, do munus sacerdotal, do munus régio, de governo, e do munus profético, eu tenho obrigação como cristão de combater esse conservadorismo que faz mal às pessoas, que eu não vou combater um conservador só porque ele é conservador. Ele gosta do Karl Popper, vamos supor, eu curto a Marilene Chaui. Eu não vou fazer isso. Ele gosta do cara, problema dele, seja feliz com isso. Mas, se a atitude dele resvalar o nível da sociedade e começar a matar e chegar nos 500 mil, eu tenho que denunciar até dar calo na garganta. Não tem uma ação concreta, cale sua boca. Eu denuncio. Você quer conversar comigo? Eu posso conversar. Senta aqui, vamos ao debate. Vamos impor umas regras. Olha, quando eu falo, você não atrapalha. E quando você fala, eu não atrapalho. Tem 15 minutos para cada um, depois a gente divide para 10 e vamos chegar às conclusões em 5. Você entende? Diálogo. Porque por proselitismo, por discurso, o católico autêntico, a gente não vai convencer, não pode convencer ninguém. Porque Deus é encarnado, Jesus é encarnado, tem que estar na sua casa, você tem que viver, você tem que querer, desejar, sentir. O que o povo da teologia da prosperidade não tem, foi solapado e por isso sofre, por isso se agarra em Deus, é porque o desejo dele, se você pegar lá, agora eu estou puxando a sardinha toda aqui ao lado, os conceitos psicanalíticos, eu seriamente penso o seguinte: o desejo dele foi sequestrado pelo neoliberalismo, que diz o seguinte: você é bom, é perfeito se você tem grana, você está ok com Deus, e você vai encontrar a sua felicidade, o seu sentido de vida, se você consumir bastante. Você vai se sentir feliz se você consumir bastante. Esse povo foi estar totalmente sequestrado. Né? E Jesus Cristo não é isso. Jesus Cristo botou o sofrimento psíquico na nossa cara e disse assim: a vida é o que ela é. Vamos nos virar com o que tem aqui? Vamos transformar esse sofrimento num quase reino de Deus? Vamos experimentar ser humano, a humanidade? Como é ser um ser humano? É o exemplo e o testemunho de Jesus Cristo. E é isso que nós seguimos. Cristão leigo, católico. Nós seguimos o exemplo e o testemunho de Jesus. Isso significa também contracorrente. Eu não vou nunca combater o conservadorismo da maneira como eu acho que você quis. Ações concretas. Não. Eu vou chegar nas pessoas, eu vou tentar me inserir naquela comunidade de forma a ajudar. Eu vou olhar para ela com cara e reconhecer o sofrimento dela. Você não sofre porque você é uma porcaria. Urubu, desculpe o termo, cagou na tua cabeça. Você sofre porque nós temos um sistema que é assim, que a grana é assim, que a sociedade organizada é assim, que você paga tributo assim, que você não tem esse serviço. E tem mais, é tudo ser humano. Se você tiver esse serviço, haja lá o povo da Suécia, da Europa escandinava, né? Daquele meio ali. Também não é feliz 100%, não é plenamente realizado, mas tem uma vida digna. E pode, a partir de então, poder pensar em outras coisas. Porque nós, brasileiros, o que a gente faz, eu, você, André, sinto muito, a gente só sobrevive. A gente não vive. Você corre atrás do seu pão todo dia. Para você se dar o luxo de sentar e ler 3, 4 livros, fazer uma compilação e fazer uma sublimação do seu desejo de uma coisa que você gosta, você tem a ética do trabalho na sua cabeça que te enche o saco e te chama de vagabundo. Não pode ser assim. Né? Então, não dá para combater conservadorismo dessa forma, na pancadaria, na porrada. A gente combate com o nosso exemplo, com o nosso profetismo, isso que eu estou fazendo com você aqui. Vai reverberar de alguma forma. É uma denúncia.
Já é uma luta o que a gente está fazendo, né? Entendeu? Isso, claro, a imprensa independente. Olha, o Brasil só chegou no que chegou, porque olha, aquele rapazinho, ele ficou, desculpa a expressão de novo, mas eu sou muito coloquial, assim. Ele ficou muito puto, porque o juiz estava detonando a vida dele, e o promotor que mentiu no caso dele, para fazer jus lá, para acertar com o amigo dele, comerciante, estava lá no WhatsApp. Ele falou assim, mas escuta, o cara tá me pelando aqui, por que ele tanto tá indo ali no WhatsApp? Ele é um cara inteligente, a rapaziada sabe como é que é, vocês são super, hiper criativos. Ele conseguiu entrar no Telegram e uma coisa, ele não entrou para desbilhotar. Ele entrou para saber o que o cara tanto fazia enquanto eu estava sendo condenado por uma mentira dele. E olha, Deus não que deu. A imprensa alternativa e independente, a imprensa séria nesse país, que vê os dois lados da história, essa foi que permitiu que a Lava Jato fosse desmascarada, que o Moro fosse desmascarado, e que pudesse ouvir agora a liberdade do ex-presidente Lula, que foi injustamente condenado. E vai acontecer a mesma coisa no mensalão daqui um ano, daqui 2 anos, que foi um protótipo da Lava Jato. Então, a gente tem que ser profeta, você tem que gritar, não interessa aonde. Se você é cristão, se acredita no ser humano, aonde você estiver, você tem que defender. E defendendo tem que dizer, não, gente, isso não está certo. Né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas em cima dele. Como é que você acha que você está certo? E na questão da cloroquina, da ivermectina, do kit Covid, que a gente viu que só existiu porque tinha que alguém ganhar 800% de lucro em cima e aumentar 8 vezes a sua produção e vender para o governo, quer dizer, o discurso do kit Covid foi para favorecer a corrupção do dinheiro público para o dinheiro privado, como é que a gente fica quieto? Você tem que ser muito de má coração para fazer isso. Ou uma pessoa que está assim, você está tão desamparado, como eu estava falando, e você está tão esvaziado do seu desejo, do seu medo, e você está com tanto medo do que vai te acontecer, que você se agarra no primeiro discurso que te parece confiante. Pode deixar que Deus cuida de tudo. E as costas de Deus, desse tamanho. Claro. Então, a gente retira a nossa responsabilidade de agir enquanto ser humano dentro da sociedade de forma humanizada e transfere tudo isso para as costas largas do céu. Maravilha. E, Patrícia, quero aqui agradecer a sua participação, suas palavras. É realmente um debate, um assunto, né, que mexe muito com nós cristãos, não cristãos, religiosos, não religiosos, de direita, de esquerda ou de centro. Acho que é sempre um tema muito bem-vindo e que até poderia ser até mais explorado, né, na imprensa aí de uma forma geral. Mas é isso. Passo aí novamente para suas considerações finais aqui, então. Tá. Primeira coisa que eu quero ressaltar, que eu tenho muita preocupação com isso, essa pergunta revelou isso, de maneira alguma, a gente, na igreja, não tem isso de esquerda, é direita, é centro. Isso é uma ficção nossa, uma forma que a gente usou de sobreviver para defender os interesses, vejam bem, nem na maioria das vezes são os nossos, né? Esse debate que se dá na esfera social, política, partidária e das políticas públicas, ela se transfere para o convívio da igreja, né? Porque, ao contrário do que todo mundo fala, é um recado que eu quero dar aqui. O padre, pelo magistério da igreja, o bispo e o papa, realmente, eles não podem discutir política partidária. O padre que faz homilia aí defendendo vereadores do Estado Federal, estadual e por aí vai, está errado. Ele tem uma sanção. Chamada de atenção séria. Ele não pode. Eu posso. A qualquer hora e a qualquer momento. Porque eu sou leiga. Este é o meu papel. É o papel de qualquer cristão leigo e leiga católico, apostólico, romano. Nós podemos e devemos, quando a gente tem esse carisma, fazer a política partidária. Aí sim cabe o discurso. É esquerda, é direita, é de centro, é conservador, é isso. Mas
quando a gente opta por esse caminho, a gente tem que observar o magistério do ensino social da igreja, à luz, inclusive, que foi elaborado à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o evangelho. A nossa centralidade é o exemplo de Jesus Cristo. O melhor raciocínio seria como é que Jesus Cristo pensaria, agiria aqui. Faça esse exercício psicológico, para você ver se ele não está muito perto de você. Você sente até o colorzinho, assim, está agarrado ali. É uma questão de querer fazer. Ser cristão é um exercício, é querer fazer, né? Então, a Igreja Católica abraça e abarca todos os conservadores, todos os protótipos de fascista, abraça tudo isso. Ela não tem como dizer não, né? O que a gente tem que fazer é balizar o comportamento do católico pelo magistério da igreja e pela palavra de Deus. É isso. E se a gente encontrar elementos que não seja fundamentalismo, que a gente já viu que isso é uma discrepância, isso do meu ponto de vista, uma forma de você manipular o discurso e a narrativa em favor de alguma coisa, de poder justificar algum ato, algum acontecimento, alguma coisa assim. Você pode ser o que você quiser, você pode ser gay. O que interessa é o que está na palavra de Deus e como você vai ser acolhido. Outras questões de identidade, questões de homem e mulher, questões desse tipo que são personalismos que ainda estão em discussão e em construção na igreja, pode ir para um caminho, pode ir para o outro. A gente não sabe. Mas o que eu não posso fazer é julgar. Eu tenho que acolher no mínimo. Então, a igreja acolhe a todos. Acolhe a todos. Esse é o meu recado. Fé e política se baseia na palavra de Deus, na dignidade da pessoa humana, nos direitos humanos. E eu gostaria que ficasse marcada uma frase aqui, que está lá no documento Pacem Terre, que é uma encíclica social de 1963, que traz uma frase para nós do mundo do direito, então é fantástico, porque ele vai desenvolver a questão dos direitos humanos e aonde aparece pela primeira vez a opção preferencial pelos pobres, a opção pelos pobres. Ele fala assim, não dá para você dar o que se deve a uma pessoa, não dá para você dar o que se deve a uma pessoa se você não lhe dá o direito dela antes. É a tal da caridade. Eu dou sopa para você aqui na fila, mas vai lá morrer de frio com seus filhos. A encíclica papal, de 1963, fala isso. É uma encíclica social. Você não tem como, isso é justiça, e o Papa Bento XVI desenvolve isso depois na Verite Caritas, uma outra encíclica que 40 anos depois surge. Não dá para você fazer caridade, essas coisas, se você não faz justiça social. Você tem que dar o direito da pessoa primeiro. Depois você dá as outras coisas. Mas primeiro o direito a uma vida digna. Por isso a igreja abraça todo mundo que tem esse norte. Dignidade da pessoa humana, justiça social, isso tem a ver com desigualdade social, com concentração de renda, uma sociedade mais justa, uma sociedade em paz, em comunhão, onde um conversa com o outro, solidária. Se você tem isso em mente, não tem importância que você seja um conservador contra as ideias políticas. Porque, como eu te falei, a inteligência humana tem para tudo. Tem construções para tudo, até para justificar que o dinheiro vale mais do que a vida da pessoa humana, que é a teologia da prosperidade, claramente. Entendeu? E eu agradeço o convite, espero muitas celebrações, muitos likes, muito tudo dessa... Também esperamos. E coloco à disposição para poder conversar com quem quer que se interesse por política e por fé e política. É um tema muito atual, é um tema que constrói o Brasil, tem um projeto. Maravilha.
Patrícia, então, novamente aí, muito obrigado, né? Obrigado a todos da doutrina social da Igreja Católica também. E vamos aqui tocando nossas atividades. Você que estiver aí nos acompanhando, assista, compartilhe, se inscreva no nosso canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E, claro, um ótimo final de semana e para a semana que se inicia, que seja tão boa quanto essa também. Patrícia, novamente muito obrigado e Obrigada. vamos nessa. Boa noite. Boa noite.